Oi, gente, vamos resolver agora essa questão sobre colisão. Vamos lá. A figura 1 esquematiza a trajetória de duas partículas, 1 e 2, em rota de colisão inelástica ao ocorrer no ponto P. A figura 2 representa 5 possibilidades de trajetória do centro de massa do sistema após a colisão. As massas e módulos das velocidades da partícula 1 e 2 são, respectivamente, m duas vezes v0 e 2m e v0. Aqui a gente tem as partículas e aqui a gente tem as possíveis trajetórias. O que a gente precisa primeiro fazer é calcular a quantidade de movimento da partícula 1 e da partícula 2. A gente vai lembrar que a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Nisso a gente vai calcular a quantidade de movimento 1, que é igual a massa, que é m vezes 2 vezes v0, e a quantidade de movimento 2, que é 2 vezes m vezes v0. Se a gente notar, em módulo elas são iguais, né? Porque é vetor e vetor não tem só módulo, tem o sentido e a direção, né? A gente vai ter que Q1, o módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2. Ok. Agora o que a gente vai fazer é decompor esses vetores. Vamos lá. Aqui a gente tem um vetor e aqui a gente tem outro, que vale 2 vezes m vezes v0. E a gente vai decompor. Vai dar um vetor para cá e o outro para cá. Esse vetor aqui, a gente pode botar ele aqui. E a gente vai, para a gente entender melhor, e entender que o que está perto do ângulo, o que está colado com o ângulo vai ser o cosseno. Então, esse aqui vai ser 2 vezes m vezes v0 vezes o cosseno. E esse aqui que está afastado do ângulo vai ser o seno, né? 2m v0 vezes o seno. Botei aqui só para a gente entender melhor, mas o lugar dele é ali, né? Mas o valor dele vai ser 2m v0 seno. E a mesma coisa a gente pode fazer aqui embaixo. Vou fazer de cor diferente para ficar melhor. Aqui a gente vai ser decomposto em um para cima e outro para o lado. Deixa eu tirar aqui o valor desse módulo e passar do vetor e passar para cima. E aqui a gente vai ter a mesma coisa. Colado com ângulo, a gente diz que é cosseno, porque está colado com o ângulo. Longe do ângulo, a gente vai ter que é seno. Como esses dois vetores vão se cancelar, a gente só vai ficar com esses dois aqui, né? Pronto, a gente já fez toda a análise. Vamos lá para o enunciado. Sendo a colisão perfeitamente inelástica, o módulo da velocidade final das partículas é... Vamos lá. A gente vai ter aquele princípio da conservação da quantidade de movimento, no que diz que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento no final. O que é que a gente tem antes? A gente tem as partículas 1 e 2 se aproximando para colidir, que a gente já decompôs e já entendeu que vai sobrar isso aqui, né? As duas na horizontal, massa. Que vai ter, e as quantidades de movimento das partículas na horizontal vai ser 2m v0 cosseno de θ. E no final, a gente vai ter que calcular a quantidade de movimento também, né? Do final. Só que assim, como a colisão é perfeitamente inelástica, as partículas elas vão ficar grudadas. O que isso significa? Isso significa que a massa total no final vai ser a massa de 1 mais a massa de 2. Por exemplo, vem dois carrinhos aqui e um colide com o outro. Um de massa m e outro de massa 2m, só para vocês entenderem. Uma colisão perfeitamente inelástica. Beleza, os dois estão aqui, um vai colidir com o outro.
Colidiu, foi perfeitamente inelástico. Os dois vão sair grudadinhos. Como se fosse um só. E aí a massa desse sistema vai ser 3m, porque vai ser o de um mais o do outro. É a mesma coisa que vai acontecer. Dito isso, vamos lá. A gente tem que a quantidade de movimento de 1 e de 2 é tanto de 1 quanto de 2 é 2m V0 cosseno de θ. Então, vamos lá. O que a gente tem antes é a partícula 1 e a partícula 2, né? 2m V0 vezes cosseno de θ mais 2m V0 vezes cosseno de θ. E o final vai ser m mais 2m, porque elas vão estar grudadas, né, as duas partículas, 2m mais m, vezes a velocidade final, que é justamente o que a gente quer. Vamos lá. A gente tem que a velocidade final é igual a 2m mais v0 vezes cosseno de θ, mais 2m vezes v0 vezes cosseno de θ, sobre 3m. Como m está em tudo, a gente corta o m. E a gente vai ter que v é igual a 2 mais 2, 4. A gente vai ter 4v0 vezes cosseno de θ sobre 3. E a gente vai encontrar isso na letra E.